Na página 16 e 17, onde diz interação, é uma atividade que nós iríamos fazer em grupo, mas por motivo de nós estarmos trabalhando em casa, vocês vão fazer individualmente, ou o grupo de vocês vai ser a família de vocês, tá? Pode ser trabalhado junto. Qual é a ideia dessa atividade aqui? Vocês vão criar um noticiário, ou seja, vocês vão fazer uma produção de texto. Essa atividade aqui vai ser feita no caderno de produção de texto de vocês. Esse noticiário pede para ser sobre alguma coisa natural, como a chuva, o vento, o furacão, maré, eclipse, a seca, o calor, enfim, é sobre alguma coisa da natureza, tá? Vocês vão criar uma notícia em forma de texto, relatando algo natural. Para que esse texto, essa notícia fique bem organizada, vocês vão ter 3 passos para seguir. E esses 3 passos têm que estar lá no caderno de produção de texto. Lá no caderno vocês vão pôr o cabeçalho de hoje e vocês podem até escrever fase 1, realizar essa primeira parte, depois a fase 2 e por fim a fase 3. Então o que vocês vão fazer na fase 1? Porque o noticiário, a notícia, ela tem que estar bem organizada, porque que nem quando nós assistimos uma notícia, que se ela não nos dá toda a informação ou não dá a informação correta, nós vamos aprender algo errado, nós vamos ter uma informação errada ou vai deixar nós com alguma dúvida. Então, vocês vão organizar uma notícia bem feitinha, por isso que ela tem 3 fases, para que na terceira fase, quem vai ler vai entender claramente a notícia que vocês escreveram, certo? Então, lá na primeira fase no caderno de vocês vão escrever fase 1, e vocês vão primeiro pensar numa notícia, vocês não vão inventar uma história, vocês vão pegar uma notícia que vocês assistiram, ouviram, tá? E vocês vão reproduzir ela, não é copiar, é uma reprodução. Lá no caderno, vocês vão ter que, nessa primeira fase, vocês vão ter alguns itens que aparecem aqui na apostila que vocês vão ter que seguir na hora de estar escrevendo. São eles. Vocês vão usar parágrafos para indicar o fenômeno que acontece, ou seja, sobre o que você está escrevendo, você vai usar parágrafos. Você vai usar corretamente a letra maiúscula no início da frase, a pontuação, como a vírgula, o ponto de interrogação, de exclamação, o ponto final. Caso esteja algum diálogo entre 2 pessoas nesse noticiário, vai ter que ter o travessão, os 2 pontos, ou seja, os sinais de pontuação que sejam necessários utilizar. Você vai ter que verificar a grafia das palavras, quer dizer, a escrita se está correta, não esquecer da acentuação, tá? E a separação ao trocar de linha. É aquela história assim, por exemplo, cheguei no final da linha, não coube a palavrinha. Eu tenho que pôr aquele tracinho e continuar na outra. Mas para mim continuar na outra linha, eu tenho que ter a sílaba inteira, não letras soltas. E por último, cuidar para que o teu texto apresente dados concretos sobre o fenômeno escolhido. Ou seja, essa notícia tem que ser verdadeira, não é algo que foi inventado. Não precisa ser uma notícia de hoje, de ontem, pode ser de algum tempo que passou um tempo atrás, mas ela tem que ser verdadeira, tá? Então, essa primeira fase, vocês vão observar esses itens e vão fazer o texto. Terminada essa primeira fase, vocês vão pular uma linha, vão escrever fase 2, que é a fase da correção. É ali que vocês vão poder ter a ajuda de alguém da família de vocês. Vocês vão poder trocar ideia com alguém lá da família sobre esse texto que você fez, sobre essa notícia, tá?
vão verificar as correções que tem que ser feita. Por exemplo, você vai ler o texto, ao término da produção do texto, você vai ler para ver se não tem muita palavra repetida, se não faltou algum sinal de pontuação, ou ficou dúvida em alguma parte. Então, a fase 2 é o momento da correção. Você, juntamente com seus familiares ou sozinho mesmo, você vai ler e vai observar se precisa fazer alguma correção, tá? Terminada essa fase 2, você vai para a fase 3. Pula de novo uma linha lá no seu caderno de produção de texto e vai escrever passando a limpo. E agora, nessa fase 3, você vai escrever o texto correto, finalizado, pronto para ser divulgada a sua notícia que você acabou de fazer.